Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filtro radial. O filtro radial é uma das ferramentas de ajuste localizados do Lightroom e me permite aplicar um efeito em formato circular, radial, portanto. Esse foi um pedido deixado aqui no comentário de um dos vídeos pelo Vinícius Soares. Então, se você também tiver alguma dúvida específica sobre o Lightroom, o Photoshop, deixa aqui nos comentários e a gente vai se esforçar para gravar um vídeo tentando responder isso. Antes de começar o vídeo, eu queria só deixar um recadinho. Queria dizer que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você baixar as fotos que eu vou usar nesse tutorial. Então, se você quiser acompanhar comigo fazendo aí no Lightroom os mesmos ajustes que eu estou fazendo aqui no vídeo, basta clicar no link aqui, baixar as fotos e você vai poder acompanhar talvez até melhor essas dicas que a gente vai ver hoje. Vamos lá para o Lightroom então ver como é que funciona o filtro radial. Então eu estou aqui no módulo da revelação. O filtro radial ele pode ser encontrado na barra de ferramentas de ajustes localizados logo abaixo do histograma. É a quinta ferramenta. Quando eu clico no ícone, abre o painel de configurações da ferramenta com todos os efeitos que eu posso aplicar nesse filtro. Para a gente desenhar, para a gente traçar o nosso primeiro filtro radial, eu verifico se a opção novo está habilitada, clico e arrasto. Quando eu clico e arrasto, eu vejo uma área de seleção traçada e vejo também essa área vermelha. Essa área vermelha não é o efeito, é apenas a máscara, é a indicação de onde eu tracei esse filtro radial e sobre essa máscara é que eu vou aplicar o efeito. Então essa máscara me permite identificar como é que está traçado esse meu filtro radial. Então aqui eu posso ajustar o formato e o tamanho do filtro radial clicando e arrastando nessas alças que aparecem na área de seleção. Posso posicionar esse filtro em qualquer lugar da imagem, inclusive posso girar o filtro. Se eu posicionar meu cursor fora da área de seleção, o cursor se transforma nessa setinha dupla e eu posso girar o filtro. Então eu tenho uma liberdade bem grande para definir o tamanho, o formato do meu filtro. Essa máscara, ela pode se manter sempre visível ou então eu posso ocultar a máscara. Para ocultar a máscara, eu posso desabilitar a opção Mostrar sobreposição de máscara selecionada, ou então posso utilizar a tecla O no teclado. A tecla O do teclado me permite mostrar ou esconder a máscara. Além disso, eu posso ocultar também o pino de ancoragem referente àquele filtro radial, e a área de seleção. Para isso, eu tenho essa opção Mostrar pinos de edição e nesse menu suspenso eu tenho 4 opções. Automático significa que toda vez que eu posicionar o meu cursor sobre a imagem, o pino de ancoragem aparece. Sempre significa que ele vai sempre aparecer. Selecionado significa que apenas o filtro ativo, o pino de ancoragem referente ao filtro ativo com o qual a gente está trabalhando naquele momento vai estar visível. E por fim, a opção nunca, que significa que o pino de ancoragem e a área de seleção não serão nunca visíveis. Eu vou trabalhar com a opção sempre ativa e para ocultar o pino de ancoragem eu vou pressionar H. Então, quando eu quiser esconder o pino de ancoragem e a área de seleção, eu vou pressionar H, e quando eu quiser esconder a máscara, eu vou pressionar a tecla O no teclado. Perfeito. Nessa foto, eu vou fazer uma vinheta deslocada para a direita, para que a gente dirija o olhar para essa árvore que está bem aqui à direita da imagem. Então, vou ajustar o meu filtro radial, a posição dessa máscara, de acordo com a minha necessidade aqui, para depois então aplicar o efeito. Além disso, da gente poder configurar tamanho e forma do filtro radial, a gente também consegue configurar a suavidade das bordas desse filtro. Então eu tenho logo abaixo de todos esses ajustes, desses sliders de ajustes, na janela de configuração da ferramenta, um slider de difusão. A difusão, portanto, significa isso, né? O quão difuso, o quão suave será a borda desse filtro. Se eu arrastar para a direita, veja que cada vez mais o filtro
se torna, a borda do filtro, o limite do filtro se torna suave, ou seja, a gente perde a capacidade de distinguir aonde o filtro está agindo e aonde ele não está agindo. E se eu arrastar para a esquerda, essa borda, essa margem vai ficando cada vez mais definida, a ponto de chegar a essa situação em que a gente tem um limite absolutamente claro entre a área definida, a área afetada e a área não afetada pelo filtro. Nesse caso aqui, vou usar uma difusão de alguma coisa perto de 60 ou 65, acho que tá ok. Agora eu vou pressionar a tecla O no teclado, porque eu não quero mais ver a máscara, porque eu passo agora a aplicar o efeito. E nesse caso eu quero escurecer o entorno da árvore, deixar a árvore mais clara, para que a gente tenha o olhar direcionado para aquela região. Vou abaixar os valores de exposição até o ponto aqui que eu acho conveniente, alguma coisa aqui perto de menos 0,90 de exposição. Então, eu criei meu primeiro filtro radial, posicionei, ajustei a localização dele, a dureza das suas bordas e apliquei o efeito. Para a gente ver o resultado disso, logo abaixo da janela de configuração da ferramenta, eu tenho esse interruptor que eu posso ligar ou desligar e ver como era com ele desligado e como ficou depois do meu filtro radial aplicado com ele ligado. Nessa foto eu também posso aplicar um segundo filtro radial na área das árvores, por exemplo, para a gente clarear essa linha de árvores aqui no horizonte. E para isso eu vou habilitar a opção novo, eu quero um novo filtro radial, já não quero mais aquele que trabalhou sobre a árvore no primeiro plano, e vou traçar esse novo filtro radial. Esse novo filtro radial, então, vai agir sobre essas árvores aqui do horizonte. Da mesma maneira, eu posso pressionar a tecla O para enxergar aonde eu estou traçando essa minha máscara, posiciono, ajusto bem certinho aí a posição do meu filtro radial, pressiono O mais uma vez para ocultar a máscara e vou clarear essa área da árvore. Mas nós temos aqui um problema. Eu vou pressionar O para a gente enxergar a máscara, para a gente compreender isso. Veja que por padrão o filtro ele é traçado para fora da área de seleção. Então o efeito vai ser aplicado nessa máscara que está para fora da área de seleção. E nesse momento o que eu quero é clarear a região das árvores que está para dentro da área de seleção. Então eu posso inverter esse filtro aqui abaixo do slider de difusão, na opção inverter. Veja, agora o filtro está localizado para dentro da área de seleção, porque é aqui que eu quero trabalhar. Pressiono O mais uma vez para a gente ocultar a máscara e agora eu vou arrastar o slider de exposição para a direita. Veja, eu estou clareando essa área das árvores posicionadas ali no horizonte. Então agora eu tenho dois filtros radiais, um na área das árvores, no horizonte, nessa linha de árvore, e o outro na árvore, no primeiro plano, deslocado mais para a direita. Veja que o pino de ancoragem ativo é esse que tem uma bolinha preta no meio. O outro pino de ancoragem ele está inativo, indicado apenas pela cor cinza. Se eu quiser trabalhar com o pino de ancoragem que está inativo, eu preciso clicar nele, ele agora então está ativo e eu posso reajustar da maneira que eu quiser aquele efeito naquela região. E por acaso, eu vou criar mais um pino de ancoragem, então vou clicar aqui na opção novo, vou traçar um outro filtro radial aqui em cima, só para demonstrar isso. Vamos supor que eu tenha criado aqui um efeito qualquer. Se eu quiser, veja, agora eu tenho 3 pinos de ancoragem, 2 inativos e 1 ativo. Cada um deles correspondente a uma área da foto. E se eu quiser me desfazer de um filtro radial, de um pino de ancoragem, basta ativá-lo e pressionar Delete no teclado, ele é simplesmente removido. Satisfeito com esse ajuste, eu vou na base do painel de configuração ou na janela de configuração do filtro e clico em fechar e eu tenho então a confirmação do uso desses dois filtros radiais.
Eu vou passar para uma outra foto para a gente ver outras possibilidades de configuração do filtro radial. Então nessa imagem eu tenho essa área central, essa porta central pouco iluminada. Eu tenho luzes nas duas paredes aqui do ambiente que iluminam o interior nessas duas janelas laterais, mas essa janela central aqui está muito escura. Então eu posso querer, por exemplo, clarear essa área para igualar o nível de luminosidade nas três janelas. Vou mais uma vez clicar no meu filtro radial, a janela ou painel de configuração do filtro se abre, eu vou verificar se a opção novo está ativa e vou traçar o meu filtro radial aqui correspondente a essa área da janela ou da porta, enfim, central. Uma vez traçado, eu posso verificar a minha máscara pressionando a tecla O, e eu vejo aqui aonde a máscara tá agindo. E agora, veja, a gente não pode esquecer que a máscara age para fora da minha área de seleção. Então eu preciso inverter a minha máscara para que eu afete essa região por dentro da minha área de seleção, que corresponde efetivamente a essa região do interior do ambiente ali, visto através dessa janela. Perfeito, vou pressionar o filtro então, ele não está mais visível, e vou arrastar o slider de exposição para a direita. Então eu vou iluminando essa janela ou essa porta, até que o nível de luminosidade de alguma forma seja igualada com as duas janelas laterais. Estando satisfeito com isso, eu posso simplesmente clicar na opção fechar o meu filtro e seguir o meu tratamento. Mas nessa foto eu tenho essa bandeira do Brasil aqui na sacada, que ficou muito clara. Então, eventualmente pode ser interessante diminuir a intensidade do efeito aplicado no filtro em uma determinada área. E é isso que eu vou fazer nessa bandeira. Para isso, eu vou habilitar uma opção que está logo aqui em cima da janela ou do painel de configuração da ferramenta, que é a opção pincel. E quando eu habilito essa opção, na base do painel de configuração aparece a possibilidade de trabalhar com um pincel de ajuste, exatamente como uma ferramenta de pincel de ajuste tem. Então aqui eu consigo pintar ou apagar áreas da minha máscara para acrescentar ou remover regiões afetadas pelo efeito. No meu caso, eu quero remover o efeito, ou pelo menos remover uma parte do efeito dessa área da bandeira do Brasil. Então eu tenho aqui dois pincéis, A e B, e tenho a opção apagar. Eu quero remover o efeito, então eu vou apagar essa máscara. Então eu escolho a opção apagar, posso ajustar tamanho, difusão e fluxo do meu pincel, além de ter a opção de máscara automática aqui também para ser utilizada. Então eu vou trabalhar aqui com o valor de fluxo mais baixo, em torno de 50, vou ajustar o tamanho do meu pincel, que pode ser feito pelo slider de tamanho, ou então pelas teclas de atalho de colchetes. Então abre colchete e fecha colchete, aumenta ou diminui o meu pincel. Vou pressionar a tecla O para enxergar a máscara e veja, vou pintar sobre essa área da bandeira e a máscara vai sendo removida dessa região. Eu vou aumentar um pouquinho o fluxo aqui para ficar mais visível mais rapidamente, ó. Então, na medida em que eu vou pintando com o meu pincel, eu vou removendo a máscara dessa região da bandeira. E o que acontece? O efeito aqui vai se tornando menos visível. Veja, vou pressionar O para ocultar a máscara mais uma vez e a gente percebe que a bandeira do Brasil vai ficando um pouquinho mais escura, menos afetada com aquele efeito que eu acabei de aplicar no filtro radial. Então a gente pode apagar áreas do nosso filtro, assim como a gente pode acrescentar. Eu vou mostrar isso num próximo exemplo. Veja essa foto agora. Nessa foto eu tenho um contraste bem grande entre a luminosidade do céu
e a torre da igreja que está em contraluz. Se eu quiser recuperar algum detalhe dessa torre, a gente vai precisar clarear, aumentar a exposição dessa foto. Veja o seguinte, eu vou desabilitar aqui o filtro radial, vou voltar lá para o meu subpainel básico, eu estou aqui agora no subpainel básico do módulo da revelação, e se eu aumentar a exposição, o céu vai se tornando muito claro para que eu consiga enxergar algum detalhe na torre da igreja. É claro que eu poderia abrir as sombras e os pretos, e isso me devolveria detalhes na torre da igreja sem afetar tanto o céu. Mas eu tenho uma outra opção, que é o filtro radial. Então eu vou desabilitar todos esses ajustes e vou de novo lá para o meu filtro radial. A gente já sabe que a opção novo tem que estar ativa, eu clico e arrasto, desenhando, traçando aí o meu filtro radial. Posso ajustar aqui na posição que me interessa e vou pressionar O só para a gente enxergar a nossa máscara traçada. Perfeito. A máscara traçada afeta tudo que está fora da área de seleção e nesse caso eu quero clarear a torre da igreja. Então eu preciso inverter essa máscara pressionando aqui, clicando em inverter. Agora a máscara está afetando apenas a torre da igreja, pressiono O para desabilitar a sua visualização e vou arrastar o slider de exposição. Ao arrastar o slider de exposição, eu tenho detalhes recuperados na torre da igreja, mas, de alguma forma, eu afeto todo o céu ao redor. E não é isso que eu quero apenas a torre da igreja. Para isso, a gente tem uma opção muito interessante que me permite criar um filtro radial e depois refinar esse filtro de uma maneira bastante sofisticada. Veja só. Logo abaixo do slider de difusão e da opção de inverter, eu tenho uma caixa que é a máscara de intervalo. Então eu vou utilizar essa opção de máscara de intervalo para limitar a minha máscara apenas às áreas que me interessam. Então ele está por padrão desligado, eu vou clicar nessa setinha dupla e eu tenho duas opções de máscara de intervalo, de cor e de luminância. Eu aqui vou escolher a opção de luminância, num próximo exemplo eu vou mostrar a máscara de intervalo de cor. Ao escolher a opção de máscara de intervalo de luminância, aparecem mais dois sliders de configuração e um conta-gotas. Eu vou pegar esse conta-gotas e vou clicar na área que me interessa mascarar, ou seja, traçar a máscara, desenhar essa máscara para que sobre a máscara seja aplicado o efeito. E nesse caso, eu vou clicar aqui na torre da igreja. Imediatamente, o slider intervalo indica o intervalo de luminosidade selecionado. E a gente vai ver isso de uma maneira mais objetiva se a gente habilitar a opção mostrar a máscara de luminosidade. E aqui a foto fica em preto e branco e eu tenho essa área vermelha que corresponde à máscara, indicando que apenas essa área está sendo mascarada e será afetada pelo efeito. Então, eu tenho um intervalo de luminância atuando nas áreas de baixas luzes. Veja que se eu aumentar esse intervalo, mais áreas vão sendo afetadas, inclusive algumas áreas aqui do céu, ou seja, o efeito vai pegando áreas mais claras da foto, né? Enquanto que se eu diminuo esse intervalo de luminância, eu estou pegando apenas as áreas mais escuras. E posso também no slider de suavidade, veja, aumentar ou diminuir a dureza dessas bordas. Quando eu arrasto para a esquerda o slider de suavidade, eu estou fazendo com que os limites dessa máscara se tornem mais definidos, mais marcados, mais claros. Nessa foto, como a torre da igreja tem arestas muito definidas, eu quero uma máscara também com margens bem definidas. Se eu arrastar para a direita, essas margens vão ficando mais suaves e o efeito vai transbordando pelos limites da torre da igreja. Não é isso que eu quero, vou diminuir aqui o valor de suavidade. Então, eu tenho essa máscara que originariamente era um filtro radial, arredondado, portanto, afetando apenas a igreja, seguindo o contorno das arestas que formam a torre da igreja. Para a gente agora aplicar o efeito, a gente devolve o conta-gotas lá para a casinha dele,
desabilito a opção de mostrar máscara de luminosidade. Se eu pressionar a tecla O, eu vou ver onde é que está o meu filtro radial agora. Veja, apenas na torre da igreja, conforme a gente configurou na máscara de intervalo de luminância. E agora sim eu posso aplicar o meu efeito, que é aumentar a exposição da torre da igreja. Veja que ao aumentar a exposição da torre da igreja, eu não afeto em nada o céu, apenas a igreja está sendo afetada. E aqui eu posso abrir um pouquinho mais as sombras, se eu quiser, um pouquinho mais os pretos, e agora eu recupero detalhes dessa estrutura. O guarda-corpo ainda está escuro, por quê? Porque a minha máscara, como é um filtro radial redonda, ela não tem essa extensão aqui horizontal para a direita. Não tem problema, a gente já sabe que a gente tem a opção de pincel. Se eu habilitar a opção de pincel, esse pincel de ajuste fica disponível para mim. E agora, ao invés de apagar a máscara, eu quero acrescentar áreas à máscara. Então eu vou habilitar aqui a visualização da máscara só para a gente enxergar isso. Pressionei a tecla O no teclado. Eu vou utilizar um pincel com 100 de difusão, 100 de fluxo, opção máscara automática habilitada e a densidade em 100 também. Ajusto o tamanho do pincel para essa área que eu quero pintar e olha só, eu acrescento áreas a essa de máscara, né? A essa região do guarda-corpo. Agora a minha máscara, que estava restrita apenas à torre da igreja, também afeta o guarda-corpo. E aí o efeito também estará atuando nessa área. Para a gente comprovar isso, basta pressionar a tecla O para desabilitar a visualização da máscara e veja, toda essa área também está afetada pela exposição. E é claro que eu posso comprovar isso arrastando o slider de exposição para a direita ou para a esquerda e veja, o efeito ele está afetando também essa região que não existia anteriormente na máscara e que eu criei pintando com um pincel. Por fim, um quarto exemplo é essa foto em que eu tenho uma cor bem definida desse hidrante aqui e eu posso então afetar apenas a cor, criar uma máscara ligada a um filtro radial que vá afetar apenas uma determinada cor da imagem. Então eu vou habilitar a opção de novo, verificar se a opção novo está habilitada, traçar o meu filtro radial sobre o hidrante. E a gente já sabe que o filtro radial, por padrão, afeta tudo que está fora da área de seleção. E o que eu quero é exatamente o hidrante dentro da área de seleção. Então a minha providência aqui é inverter essa máscara. Agora, essa máscara está afetando apenas o hidrante. Eu vou pressionar a tecla O para manter a visualização da máscara, para que a gente enxergue essa máscara atuando apenas em uma cor. Lá na máscara de intervalo, que por padrão está desligada, eu vou habilitar a opção cor. E agora não é mais o nível de luminosidade ou de luminância que vai me interessar, e sim o matiz da cor. E para isso eu tenho, de novo, um conta-gotas, vou clicar e pegar esse conta-gotas e vou clicar naquela cor que eu quero que seja afetada. E eu quero que afete aqui o amarelo desse hidrante. E veja que todo aquele excesso de máscara é removido. Ela está posicionada apenas sobre as áreas com essa cor amarela. A gente não consegue enxergar isso muito claramente porque a máscara por padrão é vermelha, mas a gente consegue modificar também a cor de visualização da máscara utilizando o atalho Shift-O. O atalho Shift-O muda a cor de visualização da máscara. A gente tem 4 opções de cores para a máscara: vermelha, que é o padrão, verde, branca ou preta. Então, dependendo da foto, dependendo da área da foto que você está trabalhando, às vezes mudar a cor da máscara pode ser interessante para você enxergar melhor essa máscara. Então eu vou utilizar aqui, veja, Shift-O, eu mudo para vermelho, verde, branco ou preto. Eu vou utilizar aqui a visualização verde porque nessa foto fica mais claro, fica mais evidente a visualização. Veja, não é o efeito, é apenas a cor de visualização da máscara. Eu posso acrescentar até 5 amostras de cores. Então, se eu tiver uma variação dos tons de amarelo, eu posso ir buscando essa variação e acrescentar ou remover áreas da minha máscara. Veja que, dependendo da área onde eu clico, eu aumento ou diminuo
a extensão desse amarelo afetado pela minha máscara. Eu tenho a opção de selecionar até 5 áreas, 5 tons de cor e tem um slider de intensidade que me permite fazer com que essa máscara fique mais ou menos intensa. Se eu arrasto para a direita, veja que o verde vai ficando mais intenso, e se eu arrasto para a esquerda, esse verde vai ficando mais esmaecido, indicando que essa máscara está perdendo intensidade e, portanto, o efeito naquelas áreas também será menos intenso. Então, nesse caso aqui, como eu quero afetar toda a cor amarela desse hidrante, eu vou deixar uma intensidade bem alta, em torno aqui de 80, talvez seja adequado. Para a gente, então, agora sim aplicar o efeito, eu vou devolver o meu conta-gotas lá para a casinha dele, vou pressionar a tecla O, dessa maneira eu desabilito a visualização da máscara e veja, eu estou vendo verde porque a máscara está verde. Eu poderia voltar para a visualização de máscara vermelha, Shift O, e agora a máscara está sendo vista vermelha. Então, eu pressiono O agora e a visualização da máscara está desativada. E agora sim eu vou aplicar meu efeito. Eu vou usar a exposição num primeiro momento só para a gente ver isso acontecendo de maneira mais clara. Veja, apenas aquilo que era amarelo no hidrante vai sendo afetado pelo slider de exposição. Nada além disso, ainda que seja um filtro radial e que teoricamente estivesse afetando todo esse entorno do hidrante, nada além da cor amarela do hidrante está sendo afetado. Então, nesse caso, eu posso, por exemplo, aumentar a exposição, seria uma opção. Eu posso alterar o tom desse amarelo. Nesse slider de matiz, veja, arrastando para a direita ou para a esquerda, eu altero a cor do hidrante. Então, eu posso deixar essa cor diferente, posso alterar essa cor, posso aumentar ou diminuir essa saturação. E para a gente voltar para o ponto de partida, cada um dos sliders, a gente pode clicar 2 vezes no slider. Então eu vou zerar todos esses ajustes que eu fiz para mostrar mais uma opção que seria aplicar uma cor a uma máscara. Então eu tracei uma máscara que afeta apenas os tons amarelos do hidrante e vamos supor que eu quero aplicar uma outra cor sobre esse hidrante. Aqui embaixo de todos os sliders eu tenho a opção cor com essa caixinha com um xizinho. Quando eu clico nesse xizinho, abre esse seletor de cores e eu posso escolher uma cor qualquer nesse seletor de cores. E aquela cor, então, será aplicada àquela máscara que eu acabei de traçar. Eu tenho um slider de saturação que me permite deixar essa cor mais ou menos saturada. Então, eu posso aplicar qualquer um dos ajustes disponíveis ali nos sliders e posso também aplicar uma cor sólida sobre a área que está sentindo os efeitos daquela máscara. E para zerar, se você não quiser mais usar uma cor, veja que a cor fica disponível logo aqui nessa opção de cor, na caixinha de cores, né? Se você quiser remover essa cor, você clica de novo nesse seletor de cor e zera a saturação e a caixinha fica novamente com um xizinho. Nesse caso aqui eu vou aumentar um pouquinho a exposição, vou deixar um pouquinho mais quente com o balanço de branco e posso, por exemplo, aumentar um pouquinho a saturação do hidrante. Então, dessa maneira, eu utilizei uma máscara de intervalo para afetar apenas a cor. Como a gente viu nessas 2 últimas fotos, a máscara de intervalo pode afetar a luminância, pode atuar sobre a luminância ou pode atuar sobre as cores. Assim a gente consegue editar a máscara, ajustar a máscara de forma que ela se torne muito mais precisa e a gente consiga fazer um ajuste muito mais delicado, muito mais localizado. Por fim, só para finalizar, eu vou clicar mais uma vez no íconezinho da ferramenta de filtro radial, ou então eu poderia clicar na opção fechar, é a mesma coisa, para aceitar esse ajuste. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até agora. Quero também fazer um agradecimento especial ao Vinícius Soares, que deixou comentário em um dos nossos vídeos aqui no canal, sugerindo esse tema. E se você também tem uma dúvida, uma sugestão, não deixa de escrever aqui nos comentários. Isso é muito importante pra gente. É muito importante também que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e mostra esse vídeo, essas dicas para outras pessoas que também podem se beneficiar desse material. Muito obrigado, então, mais uma vez, por ter estado aqui comigo até agora e até o próximo vídeo.